Olá, aluno do quinto ano! Vamos para mais uma aula de história? Bom, durante todo esse bimestre nós estamos estudando sobre os patrimônios da humanidade. Nós já vimos o que significa um patrimônio, o que é um bem material, o que é um bem imaterial. Nós conhecemos patrimônios lindíssimos, né, de todo mundo e que contribuíram muito para a nossa história. E hoje, então, nós iremos continuar estudando aí o capítulo 11 da nossa apostila, que vai falar sobre os patrimônios culturais brasileiros, os patrimônios culturais aqui do nosso país e como esses patrimônios, então, eles contribuíram e contribuem ainda, né, para os valores artísticos, culturais, estruturais da nossa humanidade. Então, pega lá sua apostila, abra na página 80 e acompanhe comigo, então, a aula de hoje. Então, querido aluno, aqui na página 80 da nossa apostila, nós vamos ver, então, os bens culturais que nós temos aqui no nosso país, aqui no Brasil, ok? Então, no artigo da Constituição Brasileira, lá no artigo 16, na nossa Constituição, tem ali, então, esse artigo que reconhece a existência do patrimônio natural e cultural, tá? Tanto o material quanto o imaterial. E ele estabelece nesse artigo, então, algumas formas de preservar esses bens, ok? E também, segundo a Constituição, são considerados bens destinados à preservação, aqueles bens que se encaixam nesses seguintes itens que nós vamos ver aqui. Então, aqueles que têm, então, formas de expressão, modos de criar e viver do nosso povo, tá? Nós trabalhamos bastante ali em língua portuguesa com a cultura indígena, né? E esse jeito de viver, essa forma deles se expressarem, são formas, são bens, né, que estão dentro aí da preservação, ok, desses bens. Também faz parte da preservação os bens materiais que estão dentro das criações científicas, artísticas e tecnológicas, ok? Obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas e culturais, e bem como conjuntos urbanos, sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. E lembrando que esses bens, tá? Eles são passados, então, mediante registro de inventário e tombamento dos bens que o integram, tá? Então, o inventário, você vai ter aí no seu livro, né, explicação, é uma descrição detalhada do patrimônio, dos seus componentes e das suas características, como se fosse realmente um documento do que contém esse patrimônio, né? Do que ele é feito, quais são todos os seus componentes, ok? E nós temos aqui no Brasil o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi fundado em 1937, no governo de Vargas. E a intenção desse instituto, então, é proteger e promover os bens culturais do nosso país, ok? E o IFAM, ou IPAM, né, geralmente como as pessoas costumam pronunciar essa sigla como IFAM, tá? Esse instituto, então, ele é atualmente o órgão governamental que responde, então, pela conservação, pelo cuidado, tá ok? Desses patrimônios, ok? E aqui no Brasil, então, nós temos muitos patrimônios culturais, muitos bens materiais, muitos bens imateriais. E a nossa apostila ali na página 82, na página 80, aliás, ela traz aqui um exemplo dos abridores de letras no Pará. Muito interessante o trabalho desses artistas, né? Porque eles personalizam barcos, tá? Com os nomes que as pessoas costumam dar a essas navegações, a esses barcos, e eles
Então, tem toda uma técnica artística, né, para poder, então, personalizar esses barcos. Eles ficaram conhecidos, então, como abridores de letras ali no Pará. Na verdade, pega toda a região ali entre Santarém, Marajó, Foz do Tocantins, Belém e municípios próximos, tá? E esse costume popular, então, já é algo comum ali naquela região, onde eles encomendam o trabalho desses artistas, tá? Que personalizam, então, esses barcos. E nos últimos anos, essa antiga tradição ribeirinha tem sido valorizada por meio de ações culturais integradas ao projeto Letras que Flutuam. Entre elas estão o inventário e catalogação de artistas e obras. E essa técnica, meus queridos, eles são técnicas passadas de geração a geração, né? Eles foram aprendendo com os familiares, que foram passando, então, desde os seus antepassados, ok? Outro exemplo que a nossa apostila traz é o artesão de viola de coxo. Que interessante, né? Esses artistas, então, eles constroem esse instrumento de cordas, tá? Que são feitas por esses artesãos aí, através, então, da madeira. Então, eles escolhem a madeira, eles lixam a madeira e vão construindo manualmente esse instrumento de corda. O jeito de fazer a viola é um jeito original, tá? E revela, então, uma antiga tradição da cultura local. E essa técnica, assim como os abridores de letras no Pará, também são passadas de antepassados, né, de família, de familiares para familiares, de geração a geração. A viola de coxo ela é produzida inteiramente pelos artesãos, desde a escolha e corte de madeira até o acabamento do instrumento. E essas técnicas, então, são legados, né, que esses artesãos eles deixam aí para população. E tanto os abridores de letras como os artesãos de viola de coxos são incluídas na lista do IFAM, tá? Como bem imaterial que deve ser valorizado e preservado aqui no nosso país. Interessante, né? Vocês conheciam, então, esses bens imateriais que nós temos aqui no nosso país? Muito legal. E como esses dois, nós temos inúmeros bens imateriais, né? Aqui no nosso país. Bom, vamos lá, então, para a página 82 fazer as nossas atividades? Lá na questão número 2, está perguntando assim: o que os abridores de letras do Pará têm em comum com os artesãos de viola de coxo de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul? Bom, se vocês repararam no que nós lemos, no que foi falado aqui, você vai conseguir marcar aí as opções. Nós temos 3. Então, vamos ler? Na letra A diz assim: eles têm em comum porque eles aprendem as técnicas e os conhecimentos com os seus antepassados? Sim, nós vimos que tanto os abridores de letras como os artesãos de viola de coxo, eles aprendem essas técnicas, né, com os seus familiares, com os seus antepassados. Então, são saberes que são passados de geração a geração. Então, a letra A está correta. A letra B, eles produzem os mesmos objetos culturais com poucas diferenças? Não, são objetos diferentes, né? Os abridores de letras trabalham com um objeto e os artesãos de viola de coxo trabalham com outro. Então, a letra B não está correta. C. Eles revelam a diversidade do patrimônio imaterial do povo brasileiro? Sim, né? Então, justamente por eles trabalharem com bens e materiais diferentes, né, com objetos diferentes, é que eles revelam aí a diversidade que nós temos aqui de cultura, né, de patrimônios aqui no nosso país, ok? Vamos lá, então, continuando na página 82 para a questão 3.
falando assim, a questão 3. Os abridores de letras do Pará e os artesãos das velas de coxo de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tiveram suas tradições incluídas pelo IFAM entre os itens que integram o patrimônio cultural e imaterial brasileiro a ser preservado. Debata com a turma e depois escreva sobre a importância de preservar esses bens culturais para, a letra A está, a população da região de origem. Então, aqui está pedindo para nós falarmos, escrevermos o que a preservação desses bens materiais vai trazer de bom, de benefício para a população da região de origem. São muitos benefícios, né? Destacamos aqui alguns. Ao entrar para a lista do IFAM, os saberes tradicionais da população local passaram a receber o apoio dessa instituição governamental, dando-lhes maior visibilidade por meio de projetos culturais, o que valoriza a produção cultural do povo, né? Então, a importância desse saber ser preservado, ser valorizado, né? A gente, então, aumenta aí essa visibilidade, né, dessa cultura, dessa arte que são feitas aí nessas regiões. Na letra B, está perguntando assim, para a população brasileira em geral, quais são os benefícios? São muitos também, ok? E aqui nós destacamos alguns. Então, conhecimento sobre a diversidade cultural brasileira, o respeito, a tolerância, a valorização dos aspectos culturais das diferentes regiões do Brasil, o incentivo ao turismo, ok? E a interação envolvendo diferentes populações e regiões brasileiras. Então, esses aí são os benefícios que nós temos ao esses patrimônios serem valorizados, serem respeitados e, acima de tudo, ter aí um instituto, um órgão, né, que preserve esses patrimônios, esses bens materiais e imateriais. E aí, gostou de conhecer esses patrimônios, esses bens imateriais que nós temos aqui no nosso país? Que diferente, eu gostei bastante de conhecer e com certeza nós iremos continuar conhecendo muitos outros patrimônios aqui do nosso país nas próximas aulas de história, tá bom? Fica com Deus, um beijo e nos vemos então na próxima aula.